Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, agora numa análise mais aprofundada, como quem busca aprofundar mais ainda a raiz de todos os problemas. A gente vai mergulhando e a gente não pode ficar só na CCB, pelo menos depois desse tempo todo repetir. O conhecimento ele chega num ponto que a gente precisa avançar mais, na minha opinião. E eu percebo, embora as pessoas tentam colocar o problema religioso como sendo bíblico, doutrinário, para este canal, para a maturidade que nós já chegamos, é necessário a gente agora avançar em algo muito mais complexo, que vai trazer uma libertação muito mais poderosa, mais aprofundada do que esses 23 anos que nós fizemos um trabalho olhando para a congregação, como um exercício de emancipação, uma vez que é de lá que a maioria de nós aqui saímos. Então, a partir de agora, o que é que nós temos? Um estudo aprofundado do comportamento, na essência do comportamento do líder religioso, do homem religioso, da mulher, dos filhos dos pais, da pessoa com a característica narcisista. Porque o cristianismo, a religião cristã, que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, do sistema templário, ele, para se fortalecer e manter-se de pé, é necessário que alguns comportamentos sejam predominantes. Muitas pessoas acham que sabem o que é narcisismo, mas o narcisismo ele é algo muito mais complexo do que a gente possa pensar. Então não dá para falar tudo de uma vez só. O que a gente tem que fazer? Nós temos que ir passo a passo. Hoje vamos falar um pouco, depois nós falamos um pouco. E se você quiser agora nessa fase, quiser realmente não perder nenhum vídeo, aí tem que assinar mesmo o canal para você e clicar no sininho para você realmente acompanhar e não perder essa sequência, que vai ser uma longa jornada até a gente entender o comportamento do marido, da esposa, do filho, dos pais, do líder religioso, como funciona a manipulação narcisista religiosa. E aí então você vai se emancipar como ser humano. Vamos então começar com os nossos slides aqui. Se eu conseguir salvar em PDF, eu mando para vocês. Vamos lá, desvendando o líder religioso narcisista, tá? Isso daqui, pessoal, caiu aqui, desculpe. Isso daqui é para a gente poder conversando e lendo, para a gente não mudar o foco do tema, tá? Um líder religioso narcisista é alguém que utiliza a sua posição e a sua influência, né, influência espiritual, para servir a seus próprios interesses, ego e necessidade de admiração, em detrimento do bem-estar e desenvolvimento espiritual de seus seguidores. Embora pareça carismático ou inspiradores, né, como cheios do Espírito Santo, né, suas ações e motivações, elas são impulsionadas por um senso inflado de autoimportância e uma falta de empatia genuína pelos outros. Na realidade, pessoal, são pessoas que, embora carismático, aquele ar de educação, tudo, o que está por trás daquele ministério religioso não é exatamente a empatia, ou seja, se preocupar com você. Aquela pessoa, o ministro da igreja, ele não está preocupado com você, ele está preocupado com ele, com o valor e a importância do ministério dele, tá? Então você tem que entender isso, e isso é um sintoma de narcisismo, tá? Que é
É um desvio de caráter mesmo, é um desvio de personalidade e é algo que, se você não souber lidar com isso, você entrega a tua vida na mão de terceiros, baseado no medo e na chantagem emocional. O narcisismo religioso é particularmente insidioso, porque se mascara de virtude, liderança, orientação divina, tornando difícil para os seguidores reconhecerem e se protegerem contra ele. Então é o seguinte, esses líderes religiosos, eles têm uma aparência de virtude, entendeu? Eles têm uma aparência de santidade, eles têm uma aparência aonde eles, né, lideram através do quê? Do conhecimento que Deus deu para eles. E sem eles nós não somos capazes de seguir. Entende? Vou dar um exemplo para vocês. Um líder religioso narcisista, ele pode proclamar que possui uma conexão espiritual ou direta com o divino, insistindo que a sua interpretação das escrituras são inquestionáveis. Eles podem exigir obediência cega e punir qualquer forma de questionamento e crítica, usando a sua autoridade para silenciar dissidências e manter o controle sobre a comunidade. Isso daqui, como esse canal ele foi fomentado no povo da Congregação Cristã no Brasil, e agora virão pessoas de outras denominações, que vão, ao comentar aqui, vocês vão perceber que isso é em todas as denominações religiosas. Todas as igrejas têm sistema templário, o líder tem uma conexão com Deus, e o que ele interpretar, ele entender é inquestionável. Essa sensação de que ele conversou com Deus, você não viu, você não estava lá, você não assistiu essa conversa dele com Deus, isso é feito a portas fechadas. E o que ele traz, que ele entendeu da Bíblia, que é um dos instrumentos de manipulação do narcisista, ele se escora na religião. Então ele usa o argumento de autoridade, fala, está na Bíblia, escrito isso. Então ele pega e interpreta aquilo e não permite questionamento, qualquer forma de questionamento. Entendeu? Então o que eles fazem? Eles não admitem serem questionados. Isso é óbvio para você que está vindo da congregação ou qualquer outra igreja. Líder religioso, templário, ele é um narcisista. Ele não admite ser inquestionável. E isso, gente, não é líder religioso. Marido narcisista não admite ser questionado. Mulher narcisista. Filhos narcisistas. Pais narcisistas. Não admite ser questionado de jeito nenhum. Vamos aqui pegar aí 10 características de um líder. Mas você que está me ouvindo, começa já a pensar, porque é os tópicos dos próximos vídeos. Aqui a gente está falando de líder, mas vamos falar de marido, de esposa, de filhos, de pais, de chefe. Olha, a autoexaltação. Eles elevam constantemente suas próprias realizações espirituais, enfatizando a sua singularidade e importância. Então, eles não fazem diretamente para eles falam para o ministério deles. E quando chega a época das reuniões anuais, eles sempre são as prioridades para contar os milagres que são feitos na vida destas pessoas que são mais espirituais que os outros. E a importância deles, que sem eles nós não temos acesso à vontade de Deus. Isso é uma autoexaltação do líder. Então, somente ele através do seu rótulo ministerial, é que sabe passar para o povo aquilo que Deus quer falar com o povo. E você não poderá questioná-lo e não poderá fazer parte disso, a não ser que ele te chame. Isso é um traço narcisista no líder. Não se esqueça que nós estamos falando de líder, tá? Nesse vídeo é do líder. A manipulação através da fé utiliza um conceito religioso para manipular emocionalmente seus seguidores, justificando as suas próprias ações e decisões como a vontade divina. Então eles punem as pessoas e dizem que Deus criou aquele sistema de punições, mas eles têm o poder de punir e você não tem o poder de punir eles. Quando a gente for falar de marido, de esposa e de pais, vocês vão ver que tudo isso daqui, explicado no narcisismo familiar e empresarial, é exatamente isso. Eles manipulam como? Eles dizem que Deus quer que você faça assim ou faça assado. Na realidade, não é Deus que quer, é Ele que quer, e Ele veste a capa da religiosidade e através dos seus parentes
e dos seus parceiros ministeriais. Um diz para o outro que foi Deus que colocou eles, e tudo que eles fazem não é porque eles queriam, é Deus que mandou. É claro que isso aqui é tudo uma análise superficial ainda, porque quando a gente aprofundar, a gente vai ver que todo ato do narcisista visa manipular, controlar. O que é o sistema religioso? O sistema religioso, ele é o líder religioso que tem acesso ao Deus, que transmite para o povo a vontade de Deus. Mas se você estudar o narcisismo, você vai ver que não foi Deus que fez aquilo. E não é porque você está simplesmente dizendo que não foi Deus. É porque você vê o comportamento do líder. Não é simplesmente Deus mandou o líder falar com a gente. Deus revelou para o líder a palavra, a vontade de Deus, a doutrina. É o comportamento do líder. Quando você vai questionar, ele poderia ser uma pessoa normal, admitir questionamento, admitir crítica, e ser desafiado a você participar das reuniões e ver. Mas você percebe que eles têm um comportamento de autoblindagem. Então eles não aceitam ser questionados e impõem a manipulação. E se você não obedece à vontade de Deus, que na realidade é a dele, você teoricamente então você vai ter uma punição, e essa punição é bem desenhada, que é para você o quê? Sentir medo. Falta de empatia. O que é? Falta de se colocar no lugar dos outros. Demonstra pouco ou nenhuma preocupação com o bem-estar das pessoas espiritual. O ministério da igreja não está preocupado com o bem-estar da igreja. Eles estão preocupados em receber coleta, estão preocupados em fazer o povo obedecer a doutrina. Eles estão lá para controlar quem obedece, quem desobedece a doutrina. Agora, bem-estar para a família deles, aí sim. Por isso que parentes e amigos de ministério têm muito mais colher de chá do que o povo. O ministério, as pessoas de ministério, líder religioso, ele não está preocupado se a pessoa vai ficar chateada em você excomungar ou tirar a liberdade, cortar a pessoa de um cargo, de alguma coisa. Ele não admite passar por isso, mas ele faz isso, porque ele não se põe no lugar dos outros. Até porque os outros não têm poder para tirar ele do ministério. Ele tem poder para tirar os outros não têm. Tudo aqui ainda é muito básico, tá, pessoal? É o primeiro vídeo, então, somente dessa série. Admiração. Buscam constantemente elogio, adulação e ficam ofendidos com qualquer crítica e desafio. Se você faz uma crítica, você é filho do diabo, você... Cada denominação tem um costume, né? Aqui eu uso alguns costumes que eu aprendi na congregação. Se você é de outra denominação e quer participar desse seriado, coloca no teu comentário de que igreja você vem e como que isso é feito lá. Porque tem muitas pessoas que estão na congregação querendo mudar de igreja, achando que o outro sistema templário de outra marca ou de outra placa é melhor. E isso daqui, gente, é uma verdade. O ministério, pastor, líder, ancião, eles gostam, eles dizem que não, mas eles gostam de ser adulado. E é criticar eles para eles começarem a ofender a tua moral, a tua reputação. E se você sair da igreja, eles vão manchar a tua reputação. Então, existem diversos tipos de manipulação através de doutrinas e afirmações e comportamentos que são atitudes narcisistas. Sempre com o intuito de exaltar o líder. E depois nós vamos fazer o paralelo nos casamentos. Essa entitlement, nós vamos colocar a tradução disso, eles têm privilégios especiais que a gente não tem. E nós temos que obedecer eles, né, ser seus seguidores, né, sem questionar. Então eles falam, a palavra de Deus é para ser obedecida, não questionada. E aí eles falam que tudo é Deus. Então, o próximo episódio, nós vamos fazer um desenho de uma personalidade de um Deus narcisista. O que é um Deus narcisista? E aí vocês vão comparar com o líder, por esse vídeo, e vocês vão ver que as características do Deus pregado no sistema religioso cristão é do líder narcisista. Aí você vai entender o que é um Deus narcisista. Ora, se o narcisismo, o comportamento narcisista, é uma doença, é um desvio de caráter, de conduta, né, de um ser humano, como explicar que em determinadas passagens bíblicas o comportamento de Deus ele é absolutamente narcisista?
Seria Deus narcisista? Não. É porque o Deus narcisista é o Deus criado à semelhança do seu Criador, do homem narcisista. Então eles são especiais. Não podemos questionar eles. Porque são narcisistas. Ou seja, eles não erram. Eles exploram as relações, usam a sua posição para tirar benefício. Vender colchão, vender produtos. Entendeu? Ter a opressão emocional, frequentemente, né, às custas dos outros. Então sempre ele fica com a razão. Ele fez o que Deus mandou. Então, através da sua posição de líder, ele tem líder que recebe carro, recebe apartamento, recebe dinheiro particular para ele. Por quê? Porque ele tem uma autoexaltação, e depois nós temos também a projeção do povo narcisista no líder. Porque é importante para o povo que esse líder seja narcisista e tenha um comportamento narcisista para alimentar o narcisismo do povo. De altíssima complexidade, pessoal. Inveja. Sentem inveja um entre os outros. Vocês podem ver que sempre tem tópicos de ensinamento nas igrejas, nas suas demais denominações, criticando aqueles que são mais famosos. Vocês sabem que isso é verdade, não preciso repetir. Um comportamento autoritário, eles impõem as suas visões e proíbem qualquer forma de mudança ou de debate. Você não pode chegar e falar, gente, vamos discutir o vestido da mulher, vamos discutir o cabelo, vamos discutir o terno, vamos discutir as vestimentas, vamos discutir uma doutrina? Não. Todo o povo está fora desse debate. Então, quando o ministério chega nas suas igrejas, não é que eles têm uma comunidade e se colocam no lugar do povo, eles chegam impondo. Só o fato de eles sentarem nos bancos, terem bancos de destaque, você já sabe que eles estão ali para serem venerados. E o que eles falam não tem discussão. Eles são infalíveis. Apresentam imagem pública de virtude e santidade, enquanto esconde comportamento e intenção questionável. O que mais você vê na liderança é eles terem um comportamento, na igreja é um santo. Na família são carrascos, a maioria, com as esposas, ou trata a sua família de um jeito carinhoso e massacra o povo. Na igreja é cheio de argumento de santidade, mas na vida privada tem amante, pratica atos abomináveis até dentro do casamento. Fazem coisas que proíbem e punem os que fazem na igreja. Também nós temos resistência crítica, não aceita crítica de jeito nenhum. E recorre à intimidação ou retaliação. Então quem critica líder religioso é automaticamente tratado de ímpio, pecador, desviado, porco, maligno. E a palavra crítica generaliza. Os críticos. Isso é em toda denominação, toda liderança evangélica, quando se sente criticada, gosta de pegar passagens bíblicas do Velho Testamento, tipo Moisés. Quando Coré e mais um lá decidiu questionar Moisés, diz lá no livro, que nem foi Moisés que escreveu, que abriu o chão e engoliu todo mundo. Ou seja, aversão à crítica. Aí vão dizer, mas a crítica construtiva tem validade. Não. Nesses ambientes, nem crítica construtiva tem validade. Então, reconhecer essas características é um primeiro passo contra a influência nociva do narcisismo religioso para promover uma comunidade de fé saudável e inclusiva, coisa que não acontece em denominação. A figura do líder religioso narcisista representa uma das mais complexas e perigosas ameaças dentro da comunidade da fé. Superfície de uma liderança aparentemente sábia e divinamente inspirada, todo narcisista religioso líder tem esse rótulo, esconde uma realidade fragilizada pela necessidade incansável de admiração, que é o que os nossos líderes querem. Ser admirados, ter o controle e ter o poder sobre as pessoas. Ele não está ali para transmitir o evangelho, transmitir a palavra de Deus. Ele está para transmitir o evangelho, transmitir a palavra de Deus, ter poder sobre você, manipular a tua vontade, poder para te punir e controlar suas escolhas. Com quem você vai casar, que roupa você vai usar, o que você pode, o que você não pode. Então veja que isso daí não é só anunciar o evangelho. Você não está na igreja só para adorar a Deus, como muitos dizem. Você tem todo um relacionamento de abuso, de controle emocional, controla a vida da pessoa mesmo, em nome
de se pregar o evangelho, em nome de dizer que conversaram com Deus escondido e Deus preferiu falar com eles do que falar com a gente. Então nós temos, nesse novo projeto nosso, uma missão de desconstruir a imagem sagrada de um líder religioso narcisista. Isso é um grande desafio, mas é importante. Primeiro, é vital entender que a verdadeira espiritualidade promove humildade, coisa que os anciãos não são humildes, os pastores e os líderes. Eles são pessoas que querem brilhar através da força do poder e já colocam nos seus estatutos a sua soberania com termos diferentes, que eles têm todo o poder eclesiástico, autoridade eclesiástica nas suas denominações variáveis. Então a virtude da espiritualidade deveria trazer humildade. No entanto, se tem uma pessoa que não é humilde no templo, é o sagaz narcisista líder religioso. Todo o poder está sobre ele, só ele faz batismo, só ele serve a Santa Ceia, só ele pode pregar, só ele pode ordenar, só ele pode participar de reunião. Então fica todo o poder concentrado nele. Aí ele tem áreas de humildade, mas as suas atitudes não é nada humilde, que são valores diametralmente opostos à característica do narcisismo, né? A humildade. Um líder autenticamente inspirado, que se dedica ao serviço, né, da liderança religiosa, devia ser, ele tem que estar preocupado com as pessoas e não com ele. Não com a perpetuação do seu próprio ego, que é o quê? O ministério vitalício. Por que é vitalício? Ele não quer perder aquele status. Ele não aceita tirar ele e colocar outra pessoa, porque ele não acredita que tenha outras pessoas para substituir ele. Pode somar para ficar no grau de hierarquia de obediência, mas não ele parar, sentar e aprender com alguém que ele acha que é mais novo. Por quê? Porque ele acha que ele alcançou uma sabedoria maior que qualquer outro. Então ele quer ficar perpétuo no poder. E na realidade ele é frágil. Ele depende de admiração, ele depende da submissão incondicional dos seus seguidores. Este é o combustível para o seu ego. A sua influência começa a diminuir quando você começa a não obedecer ao ancião. O poder dele acaba. Isso revela uma verdade importante, tá, pessoal? O poder que ele exerce, ele é emprestado. Isso é uma grande lição nesse primeiro vídeo. O poder do líder narcisista sobre o povo é emprestado e é sustentado pelo consentimento, muitas vezes inconsciente, daqueles que lideram. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para desmantelar sua influência. Se vocês são dominados na igreja, é porque vocês emprestou o poder da sua vida sobre a sua vida, você emprestou para ele. Você reconheceu a admiração que ele colocou sobre ele. Então ele diz que Deus colocou ele para governar a tua vida. A partir do momento que você não aceita mais isso, entendeu? Ele perde o brilho. Então o que ele faz? Ele se vinga ressentido, atingindo a tua moral e a tua idoneidade. Quem saiu da igreja é ímpio. Quem saiu da igreja não presta. Quem saiu? E isso, gente, faz parte do povo também. Porque como o povo emprestou tudo isso para o líder, quando a pessoa se desliga do poder do líder, automaticamente se desligou do povo. Então o povo também discrimina. Porque o povo é quem valida o narcisista. O problema é que o próprio povo valida-se a si mesmo o narcisismo do povo, que o povo também é narcisista. Então, na realidade, o poder do ministério, ele é emprestado. E é por isso que o povo fica ofendido com quem sai da igreja e sente profundo ódio. Olha que está começando a clarear, né, gente? O perigo de você seguir um líder narcisista, você não pode subestimar. As suas ações, seus ensinamentos parecem bons, benignos, até mesmo virtuosos na superfície, mas muitas vezes tem como objetivo a autoexaltação dele e a manipulação, manipular você. Isso pode levar a uma erosão da autonomia pessoal, ou seja, você não tem mais vontade de nada, você é o que Deus mandou o líder mandar falar você é. Que na realidade não é Deus, é ele mesmo que quer te controlar, só que ele usa Deus. Por isso que é um narcisista religioso manipulador. Ele precisa de Deus e precisa de um Deus narcisista, um Deus escrito. O Deus bíblico é um Deus narcisista. O único personagem que não é narcisista, ao meu ver, hoje nesse canal, posso dizer para vocês, que é Jesus. Apóstolos são narcisistas. Você tem que fazer isso, mas eu não faço. Vocês têm que ser casados para pregar, mas eu sou solteiro. No Velho Testamento, por exemplo, se você deu risada de um profeta, só que se ofendeu ele, que ele é careca, Eliseu, por exemplo, ele colocou 4 ursos e mandou matar todo mundo. Um Deus que não admite adoração para outros deuses. Esses ciúmes também é narcisista. Então o Deus construído na Bíblia é para uma religião composta de líderes narcisistas
que precisa de um Deus narcisista para validar o quê? Validar o seu controle sobre o povo para tirar vantagens financeiras e alimentar o seu ego, porque não é por dinheiro. Ah, mas o ministério não tem salário, então, mas ele não está ali por causa do seu dinheiro. Ele está ali para alimentar uma doença. Nós não estamos falando aqui que a igreja está cobrando dinheiro. Sim, eles cobram dinheiro, tem desvio de finalidade, mas eu estou falando que o líder religioso narcisista, ele tem um grande problema. Ele está ali porque ele carece de uma grave doença, onde vocês são as vítimas. Supressão de questionamentos, erosão da autonomia pessoal, questionamento de uma cultura de medo e conformidade. Você tem que concordar, tem que esperar que Deus vai fazer a obra, você tem que aceitar tudo, você não pode questionar, você tem que aceitar, você não pode ter vontade própria. Se você tiver uma vontade própria que vai contra o líder, eles fazem o que? Eles demonizam você. Então, desconstruir essa imagem sagrada do líder narcisista requer coragem, reflexão, ação coletiva do povo. Então, quando você não tem ação coletiva, o que você tem que fazer? Você tem que se juntar com pessoas que estão se libertando ou tentar fazer sozinho, é uma escolha. Nós temos que promover uma cultura de abertura, de diálogo honesto, de perguntas que a gente possa fazer com coragem. Pode ver que na igreja você não pode perguntar nada. Você pode fazer um pedido de oração, mas você não pode perguntar nada. Tudo que você faz de pergunta pode ser uma ameaça. Você não pode perguntar, você não pode comentar, você não pode sugerir, você não pode nada. Coloque isso na tua cabeça. Então, esse líder que você está, onde você não pode perguntar nada, ele não está ali para te servir. Você está ali para servir ele, porque se fosse para ele te servir, você poderia perguntar qualquer coisa, como para Jesus podia perguntar qualquer coisa, até criticar Jesus podia. Então, é importante que se fosse, né, as comunidades religiosas tivessem o objetivo realmente cristão, deveriam haver mecanismos de responsabilização e transparência dos seus líderes, para que eles também sirvam aos princípios da fé que eles mesmos professam e não seguem, ao invés dos seus próprios interesses, que é o quê? A autobajulação. E para encerrar esse primeiro vídeo, a verdadeira religiosidade é aquela que inspira pelo exemplo, que eleva e que busca a sabedoria e orientação divina com humildade e sinceridade. Se o ministério não tem humildade, ele não pode ensinar humildade para o povo. O problema é que o ministério, através do ensinamento da humildade, ele tem uma cortina de fumaça de narcisismo, porque ele quer que as pessoas sejam humildes não por virtude, mas para que obedeçam os seus caprichos pessoais. Causa um prazer imenso no narcisista controlar. Mas lembre-se, haverá o dia do descarte. Não se esqueça. Hoje o ancião te eleva, amanhã ele te descarta. Tá aqui a fase do descarte. Todo narcisista descarta. Pode ver, se você ficar doente, se você parar de congregar, se você ficar pobre, falido, tiver problema na tua vida, você será descartado. E com sentimento de culpa, que fizeram tudo por você e você não deu valor, que nem o marido narcisista. Ele destrói completamente, ele tenta isolar o Deus narcisista, o ministério narcisista, o marido narcisista, tenta isolar a esposa ou o cônjuge, ou o membro, de toda a sociedade, dos amigos. Por quê? Para não buscar ajuda lá fora. O narcisista marido é que a esposa é vulnerável a ele não quer que a esposa cresça, evolua, estude. E quer ter controle. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Porque as suas inseguranças, a sua doença emocional. Então, quando você vê um ministério que não tem nada de humildade, ele não está te ensinando humildade. Porque humildade não é uma lição que se fala, é um exemplo que se dá. Então nós vamos mergulhar nos ensinamentos que você vai olhar. Perdoa teu irmão, não julgue teu irmão, não toque nos seus ungidos. Tudo por trás do sistema religioso tem o narcisismo. Por isso que Jesus falou. E nesse canal nós cremos, né, nesse momento do nosso trabalho, nós cremos que Jesus ensinou a gente orar no quarto e não fazer oração em templo, como aqueles que seguiam a lei na Bíblia, eram seguidores das Escrituras. Eu sigo a lei, eu pago o dízimo, eu faço isso, obedeço a lei. E quando as pessoas fazem isso, eles se tornam narcisistas. Por quê? Porque ele quer ser admirado, porque ele é melhor do que aquele que pecou. Então é o quê? Uma operação dominó. O sistema religioso é um sistema de Deus narcisista, ancião, bispo, líder narcisista, maridos narcisistas, mulheres narcisistas, filhos narcisistas,
pais narcisistas, doutrina narcisista, que te eleva, te descarta como um dejeto humano. Tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Agora, se vocês quiserem entrar nesse processo de curtir o vídeo, se gostou, é bom, quiser assinar o canal, quiser apoiar o canal, esse é o momento. Porque agora nós vamos expandir esse trabalho em todas as camadas da sociedade. Agora já não estamos mais falando de uma liderança. Os vídeos vão ficar aí. De vez em quando a gente vai falar. Ninguém parou de falar uma crítica à igreja que eu frequentava. Mas nós vamos falar o quê? O que é mais importante. Não adianta você ensinar a Bíblia para uma pessoa, essa pessoa tem problema bíblico. Se é um narcisista com a Bíblia na mão. Tá? Deixa eu voltar aqui para falar, para aparecer para vocês aqui. Não adianta. Nosso problema é a Bíblia. Então, você dá o estudo bíblico para a pessoa, ela se torna o que? Um narcisista. Ou um narcisista que segue um professor, um líder narcisista, ou o líder, um professor narcisista, que é aquele que sabe tudo, é aquele que não admite questionamento, aquele ou aquela. O narcisista líder religioso, ele não está só no templo, ele está em escolas bíblicas, ele está em youtubers, ele está em grupos de oração, em grupos de células religiosas. Aquele que ensina a Bíblia, muitas vezes é o pior narcisista do grupo. É a pessoa que quem discorda dele ou não pensa igual é vítima de ataques morais, de desqualificação moral. Por quê? Porque ele é um narcisista, ela é uma narcisista. São pessoas que não admitem questionamento. São pessoas que criticam líderes que não aceitam crítica e ao mesmo tempo não aceitam crítica. Então tem muito narcisista que critica o narcisista. E tem muito narcisista que apoia esse sentimento de ódio. Que não é uma libertação do narcisista. É um ódio contra aquele narcisista através de um processo narcisista. Isso é pesado, gente. Isso é pesado. Por isso tem mais da metade do povo religioso está doente. Isso é pesado, tá bom, gente? Então eu acho que esse é o momento de você começar a apoiar o canal de verdade agora. Embaixo dos vídeos tem o Valeu Mais. Você pode clicar, eu até agradeço, hoje teve um que colaborou, porque nós vamos investir em equipamento, em material, em pesquisa, em estudo, aplicativos. Agora não é mais um trabalho focado numa denominação, agora é um tema que eu não acredito que menos de 2.000 vídeos encerre esse assunto. É um assunto que nunca vai encerrar. É uma ciência debatida em várias camadas da sociedade, que você pode pesquisar, o que mais tem são canais falando sobre narcisismo. E nós vamos explorar isso quando é usado através da religião para destruir e manipular vidas. Pelo simples prazer de manipular. É aquele velho argumento. Você sai, entra 10. Isso na igreja. Nos maridos é assim, ó. Se você larga de mim, eu tenho um monte de mulher atrás de mim. Eu não preciso ficar com você. Tem um monte de marido que desqualifica a mulher. Fala, se eu me separar de você, tem um monte de mulher que é. Mulheres também. Se você largar de mim, eu tenho um monte de homem que quer ficar comigo. Isso é um comportamento narcisista. Por quê? Já, assim, na hora do relacionamento, na hora de você entrar para a igreja, é muito importante Deus ter um plano, eu te amo. Os relacionamentos conjugais hoje, eles são dotados de amor, de exaltação, que Deus preparou. Tem a festa, e todo o processo de exaltação. Depois tem a manipulação e depois vem o descarte. Muitos já estão vivendo descarte dentro da igreja, muitos estão vivendo descarte dentro dos relacionamentos, mas preferem viver de aparências. Abraço, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.